Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre o mercado de câmbio. E tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Na aula passada abordamos sobre os tripés macroeconômicos. Agora vamos falar brevemente sobre cada um deles. A meta de inflação, que no Brasil é definida pelo Conselho Monetário Nacional, representa o objetivo de nível inflacionário que será perseguido pelo Bacen, por meio dos instrumentos de política monetária, dentre eles os ajustes na taxa básica de juros Selic. O câmbio tem forte relação com a inflação e o sistema de metas. Quando o dólar fica mais caro, os produtos importados consumidos no país também sobem de preço, estimulando a inflação. Esse estímulo pode ser direto ou indireto, como no caso dos preços de insumos importados, que podem impulsionar a alta de preços de produtos que contêm esses insumos. O trigo é um exemplo clássico. Boa parte do trigo consumido no país é importado. Se o câmbio dispara, o trigo encarece, e o mesmo acontece com produtos que levam trigo, como massas e pães. Se esse movimento se torna persistente e generalizado, o Banco Central do Brasil pode ser levado a recorrer aos instrumentos de política monetária, ou mesmo uma intervenção no mercado de câmbio para conter o avanço inflacionário. O superávit fiscal, outro pilar do tripé macroeconômico, também tem relação íntima com o câmbio. Se o governo tem dificuldades em atingir o superávit, gastar menos do que arrecada, precisa se endividar cada vez mais para honrar compromissos financeiros, como o pagamento da dívida pública, por exemplo. À medida que a situação de déficit se aproxima, o perfil de crédito do país se deteriora, já que o risco de inadimplência da dívida pública aumenta. Assim, os empréstimos concedidos ao país ficam mais caros. Além disso, uma das alternativas ao empréstimo para pagamento da dívida pública pode ser a impressão de moeda. Com mais moeda em circulação, a maior pressão inflacionária. Como consequência dessa reação em cadeia, a moeda do país tende a enfraquecer em função da deterioração da situação financeira e do aumento da inflação, que corrói o poder de compra da moeda, tornando-a menos atrativa aos investidores. Políticas cambiais. Passamos agora à terceira perna do tripé, o regime cambial. Existem dois tipos, basicamente, de regimes cambiais. O regime de câmbio fixo é aquele em que a taxa de câmbio fica atrelada a uma paridade fixa com outra moeda. Esse sistema foi usado no Brasil durante os primeiros anos do Plano Real, não em sua forma pura, mas com alguns ajustes. Trata-se de um regime eficaz para controle da inflação, já que, se não há desvalorização da moeda, não há aumento dos preços dos produtos importados. O problema está nos esforços para a manutenção dessa política. É necessário que o país tenha reservas internacionais volumosas na moeda pela qual se tem a paridade. Em 1999, o Brasil abandonou o sistema fixo e passou a adotar o câmbio flutuante. No sistema de câmbio flutuante, a taxa de câmbio é determinada livremente pela oferta e demanda da moeda no mercado de câmbio. No Brasil, temos atualmente uma flutuação suja do câmbio, uma das variantes entre o sistema fixo e o flutuante. As possíveis variantes são moeda indexada, a taxa de inflação, por exemplo, bandas cambiais, flutuante dentro da banda, mas com barreiras de alta e baixa que, se ultrapassadas, levam à intervenção cambial,
flutuação suja, é o câmbio flutuante, mas, embora o mercado majoritariamente determine a taxa de câmbio, há intervenções da autoridade monetária. Câmbio flutuante no Brasil. Entre 1994 e 1999, o Brasil tinha um regime de câmbio praticamente fixo. Na verdade, o sistema era o de bandas cambiais, que consistia em uma desvalorização lenta e progressiva do dólar frente ao real. No final desse período, a moeda brasileira foi alvo de muitos ataques especulativos e tornou-se insustentável, inclusive por conta das reservas cambiais. A manutenção do sistema. Em 1999, houve a ruptura com o regime de bandas cambiais e o país passou a adotar o câmbio flutuante. Com a adoção do regime de câmbio flutuante, o Banco Central passou a atuar no mercado buscando ajustar a taxa de câmbio a níveis que julgava serem adequados para não pressionar a inflação e nem prejudicar exportadores brasileiros. Uma das maneiras de intervir no mercado foi por meio da compra de dólar à vista. A partir de meados da década de 2000, o volume de compra de dólar à vista pelo Banco Central do Brasil aumentou significativamente. Como consequência, houve uma forte expansão das reservas internacionais do Brasil, saindo de 70 bilhões de dólares para incríveis 370 bilhões de dólares. Além da intervenção no câmbio via dólar spot, é comum que o Banco Central use instrumentos derivativos que não demandam o uso de dólares à vista. O principal instrumento usado pela autoridade monetária é o swap cambial. Quando a intenção do Banco Central é fazer com que a taxa de câmbio diminua, valorizando o real e desvalorizando o dólar consequentemente, é necessário aumentar a oferta de dólar em circulação. Nesse caso, o Bacen utiliza swap cambial tradicional, ou seja, passivo, posição vendida na ponta dólar do swap. Essa operação tem um efeito equivalente ao da venda de dólares no mercado futuro. Já quando a intenção do Bacen é aumentar a taxa de câmbio, desvalorizando o real e valorizando o dólar consequentemente, é necessário diminuir a oferta de dólar de circulação. Para isso, o Banco Central usa o swap cambial reverso, ativo, posição comprada na ponta dólar do swap. Essa operação é o oposto do swap cambial tradicional e tem efeito equivalente ao da compra de dólares no mercado futuro. Há, no mercado e na academia, uma discussão, já de longa data, a respeito do custo para o Brasil de manter uma reserva internacional elevada. Os especialistas reconhecem o risco de deterioração da situação macroeconômica, a partir da premissa de que, para comprar grandes volumes de dólar, o país poderia recorrer à impressão de moeda local. Para evitar que uma enxurrada de reais na economia provocasse aumento da inflação, o governo tenderia a esterilizar essa emissão de moeda por meio da emissão e venda de títulos públicos ao mercado, enxugando assim o excesso de liquidez. Como resultado dessa manobra, temos um aumento da dívida pública, que não é adequadamente compensado pelo investimento das reservas internacionais, em, por exemplo, títulos do governo dos Estados Unidos, os Treasuries, por causa da diferença das taxas de juros dos dois países. Mercado de câmbio no Brasil. Já consideramos os principais tópicos sobre o sistema financeiro internacional e nacional, além de revisarmos conceitos importantes de política monetária e cambial. Passaremos agora a considerar o funcionamento do mercado de câmbio no Brasil, propriamente. Trataremos inicialmente da moeda local. O real. A moeda brasileira, criada em 1994, é de curso forçado no Brasil, ou seja, é a moeda oficial em território nacional. Ninguém no país pode se recusar a receber pagamento por bem ou serviço em reais. O real também é uma moeda não conversível. Isso significa que só se consegue liquidar operações no território nacional em reais. Não é permitido, por exemplo, que pessoas e instituições tenham contas correntes em moeda estrangeira em território nacional. Os recebimentos em outras moedas envolvem ou registros específicos junto ao Banco Central ou não são permitidos. Ou seja, todas as operações que envolvam câmbio têm que ser registradas junto ao Banco Central.
Em razão dessas características, a maior parte das operações em dólar feitas no Brasil são indexadas, ou seja, são liquidadas em reais, mas durante a existência da operação, a sua variação está atrelada à variação do dólar, PETAX. Se uma operação com derivativos é fechada, por exemplo, a R$ 3,70 e no seu vencimento o dólar sobe para R$ 4,00, na liquidação da operação, essa diferença é paga em reais. Os participantes do mercado de câmbio no Brasil são, no nível regulatório e de intervenções, o governo e o Banco Central. As instituições financeiras, bancos de investimento, bancos comerciais e corretoras de câmbio são intermediadores das operações de câmbio. Na ponta dos investidores, há os gestores de fundos, as pessoas físicas e empresas. Governo, Banco Central e instituições financeiras também podem, evidentemente, atuar como investidores no mercado de câmbio. De forma simplificada, podemos apontar 3 justificativas para as operações de câmbio no Brasil. Hedge, ou seja, a proteção contra a variação de preço do dólar no mercado nacional. Especulação, geralmente visando ganho de capital no curto prazo, e investimentos, geralmente buscando ganho de capital no longo prazo. Tipos de câmbio. Dólar comercial. O dólar comercial é usado para transações comerciais, remessas internacionais, pagamentos de dívida, dentre outros. É usado, por exemplo, por grandes empresas em operações de importação e exportação de mercadorias. As movimentações financeiras do governo no exterior e os empréstimos de brasileiros residentes fora do Brasil também usam a cotação do dólar comercial como referência. A taxa é negociada entre bancos comerciais e empresas com o objetivo de fechar suas posições no comércio exterior e remessas de capitais. Embora as cotações possam variar durante o dia, existe uma cotação diária oficial chamada PETAX. Dólar turismo. O dólar turismo é usado para compras de papel moeda e pagamentos relacionados a viagens, hotéis e tudo mais associado ao turismo. É também usado para a conversão de débitos efetuados em moeda estrangeira no cartão de crédito. Em 2005, o Bacen unificou os 2 mercados de câmbio que existiam, comercial e flutuante, em um só, e a partir daí o câmbio turismo continuou a existir, mas sua base passou a ser o câmbio comercial. A cotação do dólar turismo tem como base o dólar comercial, mais um spread, ficando, portanto, acima da cotação do mercado comercial. Muito bem, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!